Agora eu quero chamar um casal queridíssimo, que inclusive fizeram treinamento junto com a Rita, o Rodrigo e Michele da Lapa. Tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Michele? Tudo bem, Vila Andrade, hein? Vila Andrade. Vila Andrade. Eu falei o quê? Lapa. Lapa, Pois é. Zé Rubens, presta atenção, Zé Rubens, é Vila Andrade. Isso porque eu perguntei, né? Bom, é tantos anos de parceria, né? Vou começar com a Michele primeiro, viu, Rodrigo? Dá uma licencinha, tá? Michele, eu vi um crescimento de motivação, de conhecimento seu do início até agora que foi extraordinário. E está sendo extraordinário para a gente participar desse crescimento seu. Conta um pouquinho da sua história antes da Guia-se, como que você chegou até aqui, como que está sendo esse momento para você de transformação. Obrigada, Zé, pelo convite, né, estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Para a gente é muito bom. A gente está fazendo 2 anos, né, agora de Guia-se, então já tem um pouco de história para contar. E eu sempre fui publicitária, né, me formei em publicidade e propaganda, fiz pós-graduação em marketing e trabalhei com gerência de produto por 9 anos. Então, eu sempre estive no dia a dia do marketing, né, de uma maneira generalista. Então, eu contratava muitas agências, cuidava de muitas demandas, né, mas eu não tinha o dia a dia operacional. Então, era um trabalho mais focado nesse gerenciamento de várias demandas dentro do departamento de marketing. Passado todo esse tempo, eu senti a necessidade de diminuir o ritmo. Eu viajava muito, eu ficava fora de casa, às vezes semanas, e precisava mudar um pouco esse ritmo. Então, eu comecei a buscar alternativas, né, que me dessem mais liberdade de tempo, de organização diária, conciliasse mais a minha família. E nessa busca, eu encontrei a Guia-se, né? E comecei a entender um pouco mais da proposta, o que era o trabalho, como que eu poderia me desenvolver nesse novo mundo do empreendedorismo, né? Porque até mesmo falando financeiramente, quando você está na carreira corporativa, você tem um teto, né? Por mais que você cresça na carreira, chega um momento que você tem um limite ali, né? E eu e o Rodrigo, a gente queria mais, né? A gente queria mais possibilidades. Então, analisando toda a questão da carreira no empreendedorismo e o que isso poderia trazer para nós, né? A gente optou por entrar dentro da franquia. Legal, que bacana. E assim, e os desafios, né? Porque uma das coisas que a gente sabe, ser empreendedor, assim como o vendedor, é buscar um emprego todo dia, né? Então, o seu cliente é seu patrão. Às vezes você deixa de ter um patrão para ter um monte de patrão. E aí que aparecem os desafios, né? Como que foi isso para você, que veio do mundo corporativo, deixou de ter um patrão, passou a ter um monte de patrão? Quando a gente começa a estudar sobre empreendedorismo e ver tudo isso, a gente se deslumbra um pouco, né, com a questão de ser o seu próprio patrão, de ter liberdade, muita liberdade e tal. E a verdade é que não é bem assim, é como você falou, você deixa de ter um patrão para ter vários, né? E esse choque de cultura corporativa e empreendedorismo é muito grande nesse primeiro momento. E aí que eu agradeço muito em ter uma franquia, porque talvez se eu fizesse isso de uma maneira solitária, teria sido muito mais brutal para mim, né? Então, eu fazendo essa transição de carreira com a franquia, eu tive onde me apoiar, né? Eu tive a quem consultar. A rede, a gente fala muito isso entre nós, mas o apoio da rede é muito forte e é fundamental nesse momento, né? Depois cada um vai trilhando o seu caminho, vai entendendo onde se identifica mais, mas para esse momento foi fundamental ter os primeiros passos, principalmente para mim que não sabia vender uma bala, e me deparei com um desafio de vendas, até a parte financeira, porque eu também tinha isso, né? Eu vou me dar muito bem no marketing digital porque eu sou de marketing. Só que você entende ao longo do caminho que você tem que se desenvolver no financeiro, em vendas, né? No atendimento ao cliente, que muito do que o cliente compra é a tua imagem, a segurança que você passa para ele.
né? E isso foi uma coisa que eu venho aprimorando e que está me trazendo muitos frutos agora, né? Então, você vai identificando seus pontos fortes e fracos e vai trabalhando isso, é um aprendizado constante, na verdade. Poxa, obrigado. Agora, deixa eu pular um pouquinho para o Rodrigo ali, que é um cara que, tecnicamente, ele é assim, muito mais digital que eu. Quando eu converso com ele começa a falar de um monte de coisa que eu não conheço do digital, um cara tecnológico no último grau, né? Então, Rodrigo, conta um pouquinho dessa história para a gente também. E no suporte, eu sei que também você não atua 100%, dá muito suporte para a Michelle, para que ela possa desempenhar e fazer aquilo que ela tem que fazer também, né? Sim, isso é uma coisa legal que a guia se permite, né? Ela pode ser feita também part-time, só que você precisa de uma disciplina, no nosso caso aqui, a disciplina além do suporte full-time que eu tenho também. Então, eu tenho suporte que ela pode preencher. Eu sou formado em administração, né? Na verdade, fiz 3 universidades, que foi informática também, que é matemática computacional, e concluí com engenharia mecânica porque eu tenho um cargo na prefeitura que necessitava do CREA. Não era uma paixão como a informática. Mas no decorrer da minha carreira, algumas das coisas que eu fazia, que começou como um pequeno hobby, vamos dizer assim, né, que a gente conhece o tal do hacker, que é aquele cara que vai lá e invade as coisas, né? E eu sou o dedo duro, que eu sou o contrário, né? Eu faço bug bounty. Eu vou lá e olho o que tem de defeito e reporto. Então eu digo para as pessoas aonde tem algum tipo de problema e tenho que passar. E com isso eu fui chegando até os departamentos de planejamento da prefeitura e hoje tenho que ficar respondendo algumas coisas para o Ministério Público. Então a parte de informática para mim ela é uma paixão. Tá? Não tem 100% de necessidade para fazer o que a gente faz aqui. A Guia se faz um treinamento com todo mundo quando inicia. E não é só um treinamento, a gente que entrou já há alguns anos fez uma semana de treinamento, né? Fez tudo que tinha que fazer aqui para aprender a trabalhar, e depois, na hora de inaugurar a unidade, a gente ainda teve mais um treinamento aí na área de gestão do que a gente já está seguindo, né? Então, para mim e para a Michelle, foram diversas atividades que a gente tinha que foram se complementando com as atividades que a gente conseguiu com o suporte da franqueadora. Legal, acho que é um ponto bem interessante, né? A gente vem se adaptando. Quando a Michelle falou, são 2 anos, mas não são 2 anos comuns, né? Foi 2 anos com uma pandemia no meio e que mudou de maneira substancial como as pessoas fazem negócio. Para nós, até o nosso treinamento, a gente fazia em 2 partes, presencial. Eu era totalmente favorável presencial, e a gente, hoje, treinamento são 8 dias, tudo online, tem funcionado bem. Louco de vontade de ter gente aqui de novo, mas, enfim, mudou. E você, Michelle, eu gostaria de saber qual que é o tipo de cliente que você atende, onde que você tem se especializado mais, o que você está gostando mais de fazer. No começo, a gente acaba atendendo diversos perfis, porque a gente está nesse momento de aprendizado, descoberta, né? O que a gente gosta de fazer, onde a gente se dá melhor. E eu tive a oportunidade de começar com algumas empresas de tecnologia. É um dos nichos que eu estou buscando, até mesmo na minha estratégia de prospecção, e também com corretores e imobiliárias. Então, eu tenho esses 2 nichos aí de trabalho, até pegando muito do que a gente falou na semana de transformação, né? Da escolha do nicho, quanto isso é importante para você potencializar resultados. Então, eu saí de um ano de 2020 que eu tinha muitos clientes de diversos segmentos. E eu estou querendo mudar isso, focar nesses 2 nichos que me dão mais resultados, são empresas que têm mais poder de investimento. E falando da entrega que a gente faz, é tráfego, né? Então a gente usa muito o Google e o Facebook para isso. E agora também avançando na parte de inbound, com geração de conteúdo, porque principalmente para esse setor imobiliário isso faz muito sentido. Então, agora, esse ano, a gente já começa implementando essa nova estratégia aqui na agência. Legal, e assim, uma das coisas que eu gosto de falar e estar junto com vocês, né, desde o final do ano passado, na mentoria, buscando uma seleção de nicho maior, buscando ajudar vocês a terem um ticket médio maior. Então, aqui, desde do franqueado que dá suporte para outro franqueado, até eu, CEO da empresa, que dou também, estou junto com o franqueado, enfim, para a gente passar por esses momentos juntos, né? Enfim,
Tá gostando da mentoria de quarta-feira? Você é assídua, né? Vai estar sempre lá. Sim, para mim veio no momento certo, porque eu já estava justamente nesse momento de mudar a minha unidade de patamar. E eu já sabia que o processo de prospecção era algo que eu precisaria olhar com maior atenção, né? Aquela velha história, né, de afiar o machado. A gente às vezes sai correndo, sai querendo vender sem muita estratégia para quem chegar, e aí a gente já passou por essa fase e agora não, né? A gente precisa afiar o machado para realmente dar os tiros mais certeiros, né? Então, para mim, está sendo super positivo, e eu comecei nesse movimento em dezembro, já comecei a fazer algumas mudanças aqui na unidade em dezembro, e agora, janeiro, fevereiro, a gente já está colhendo os frutos disso tudo. Então, Poxa, a que gente está muito legal. contente, está Bacana. vendo um momento muito feliz aqui. A gente, inclusive, por exemplo, para quem não sabe, dentro da mentoria, a gente fez um dashboard de pesquisa de presença digital muito legal, né? Uma planilha lá que dá uma visualização muito grande daqueles clientes que a gente estava fazendo a proposta. Inclusive, hoje mesmo, junto com o meu time, a gente apresentou isso. É um negócio completamente diferenciado que o nosso franqueado tem acesso aí, é treinado a fazer. Isso que vai levar a aumentar o ticket médio, a fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Enfim, Rodrigo e Michele, para finalizar e passar a régua, 3 dicas de marketing digital para quem está começando agora ou para quem já tem um negócio estabelecido. À vontade de vocês. Bom, acho que algumas empresas têm muita dúvida, né, de quanto investir, então minha recomendação seria comece com consistência, né, mesmo sendo um valor menor, que você seja consistente nesse investimento para não desistir do digital, né, que realmente é imprescindível para as empresas hoje em dia incluir o marketing digital em suas estratégias, então a consistência nesse investimento, por menor que seja a capacidade no momento. Uma segunda dica além da consistência, você buscar um profissional que consiga te orientar, então tenha os seus objetivos muito claros com o que você quer com o marketing digital, né? Não é só, a gente recebe muito aqui, eu quero vender mais, mas não é só isso, né? Vender quanto mais, né? E quanto isso precisa retornar. Então, você, como empresário, ao contratar uma agência, ter esses números muito claros ou contar com esse profissional para construir essa base com você, porque é ela que vai te permitir continuar investindo no marketing digital, né? Os seus objetivos bem definidos. E, por fim, contrata a guia se você não vai ter nenhum problema. Tá? Mas isso eu vou dizer o porquê. Se você hoje tem alguma dúvida sobre o modelo que a guia se propõe, ela propõe um modelo totalmente orgânico. Quando você tem uma reunião com um franqueado e você tem uma necessidade, os franqueados, eles sempre têm algum tipo de atividade que eles são especialistas, e a coparticipação da rede é muito interessante. Então, quando a gente contata a franquia e fala, preciso fazer N trabalhos, a gente começa a agregar outros franqueados juntos, e todo mundo junto faz um time super forte, e isso nunca falhou. Então, quando você pega isso como uma dica, não é um merchan, mas você vai estar junto aí de uma equipe de mais de 100 pessoas muito facilmente. Rodrigo, você me lembra de uma coisa que a gente conquistou há muito pouco tempo, que é o selo de qualidade do Reclame Aqui, com mais de 150 franqueados, mais de 3 mil projetos aí tocados por ano, né? Desde pequenos até grandes. A gente tem uma reclamação lá que foi totalmente resolvida. Enfim, isso dá orgulho porque é o que você falou. A gente prova que dá certo, né? Se aqui nós somos um time, se um franqueado em algum momento falha, a franqueadora está aqui. Se a franqueadora em algum momento falha também, tem franqueado para ajudar. Então acho que esse é um ponto bem interessante, que a gente construiu uma cultura juntos, que é difícil de ter, né? Não é todo mundo. Eu conheço outras redes de franquias aí que penam para poder ter uma cultura de união. E a gente tem isso. É isso aí, Zé. Então, obrigado, Michele e Rodrigo. Vila Andrade. Então, se você quiser saber um pouco mais, entra lá. Você pode entrar no site guias.com.br. Pode selecionar se você quer falar com a Rita, quer falar com o Zé Carlos. Rita é da Lapa, Zé Carlos Campo Grande, Rio de Janeiro. Michele e Rodrigo da Vila Andrade. Pode lá mandar mensagem direto para eles, ou vai no Google e vai acabar encontrando eles de qualquer jeito. Então, é isso aí. Obrigado, de coração.
Tamo junto. Tchau, tchau.